Vinícius ficou internado junto comigo, não saiu do meu lado em momento algum, né? E nós tivemos o fatídico momento, assim, da perda. E até o Vinícius colocou um louvor na hora que eu comecei a sentir as dores, porque durante esses 3 dias eu não senti dor. E eu tive que orar, pedir a Deus, Deus, me faz tirar esse bebê, porque o meu corpo não queria eliminar, né? E aí, quando começou a vir as dores, o Vinícius colocou um louvor, que é um louvor que impacta muita gente até hoje, quando a gente ouve, Quando emociona muita gente, porque fala que eu te louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente teve ali aquele momento de dor, e aí foi feito parto prático, quase que na mão do Vinícius. Ele estava ali do lado, só nós dois, dentro do quarto do hospital. E foi feito, o médico saiu, foi feito todo o procedimento de limpeza e tal, e nós fomos para casa chorar nosso luto, né? E nesse luto, eu coloquei na minha cabeça assim, eu falei, eu não quero ter outro filho. Se eu for ter outro filho, agora vai ser adoção. foi muito Eu não quero ter esse impactante, né? sofrimento, né? Foi muito impactante sair, pensar que você queria estar no hospital para sair com seu bebê no colo. Desculpa. Eu sou Vinícius, né? Eu nasci em Minas Gerais, Contagem, me mudei para o Espírito Santo com 2 anos de idade e lá me criei até os 38 anos de idade, né? Hoje, com 2 anos aí, a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou Heloíse, eu sou nascida no Rio de Janeiro e fui para o Espírito Santo com 13 anos. E lá vivi até acho que 40 e pouco, não vou dizer a minha idade. e, e agora nós estamos aqui em Santa Maria. Nós nos conhecemos em 2006. 2006 e nos casamos em 2008. Isso. Eu nasci num lar cristão e conheci Jesus desde bebezinho. E me entreguei a Jesus com 8 anos de idade. Passei por toda a fase de adolescência. Tive uma fase de afastamento de Deus, da igreja, mas retomei após sentir a necessidade de que a minha família precisava ter Deus como centro, né? E aí eu retornei para servir realmente, ter uma vida realmente focada com Deus realmente no centro da minha vida, né? E até é meio engraçado, né? Porque a gente pode falar que até o afastamento seu a gente tem o mover de Deus, né? Porque a gente se conhece justamente nesse afastamento, A gente se conheceu nesse período que eu estava nesse mesmo afastada período. e o Vinícius, Eu não sei, eu venho de um lar cristão, mas cristão católico, muito, muito católico. E aí a gente se casa, né, em 2008, e desde então, tanto a Heloísa quanto a família dela orando pela minha vida e me colocando, né, diante do altar, diante de Deus. E 2011, né, a gente se casa em 2008, 2011 eu aceito Jesus num teatro, né, na igreja onde meus sogros congregam. O nome do teatro é Casa do Julgamento, que é bem impactante. E me batizo no dia 31 de dezembro de 2011, justamente no culto da virada. E desde então a gente começa uma caminhada cristã. E aí principalmente em família, né? Pensando na criação dos nossos filhos. O Mateus foi concebido na lua de mel. logo É, que a gente aí, casou, eu já engravidei. E esse período da gestação foi bastante conturbado. A primeira gestação já tive problemas de hipertensão, diabetes gestacional, que eu não tinha antes, só ia ter na gestação. E foi um período bem difícil, né?
Era um período que eu estava voltando assim, a orar e a falar com Deus. Eu não estava firme na igreja ainda, né, nesse período. E o Vinícius ainda também não estava na igreja, né? Não, Quando a gente teve o engravidou, Matheus. não. E a gente, mesmo a gente estando afastado do centro da vontade de Deus, ele nos cobriu. Porque Matheus, durante a gestação, ele sofreu e ele precisou nascer prematuro. Mas eu creio que Deus estava na direção, porque até a descoberta de que ele não estava bem, antes de que tudo acontecesse, alguma coisa ruim acontecesse, os médicos falaram, vamos fazer o parto antes que dê problema. A gente se casa em abril, o Matheus nasce em novembro. Ele estava previsto para janeiro. Ele nasceu num prazo muito curto, né? E aí a história da gravidez, a Heloísa sofreu toda essa parte da gravidez, e a gente descobre que o Matheus chega num susto, né? A gente numa consulta de rotina com um cardiologista, o cardiologista pega o ultrassom e aí, não, eu quero falar com a sua obstetra. Liga para a obstetra e já combina o parto ali na nossa frente, a gente nem esperando, né? Aí dia 28 de novembro, o Matheus nasce, prematuro, pequenininho, e aí, graças a Deus, né? E aí é o que a gente fala de já ver o agir de Deus, que é justamente ele já todo formado, todo sem precisar de esperar formar pulmão para a parte respiratória, que é o que normalmente acontece, e ele já nasceu já com o pulmão formado, com um apigar com um apigar bom. Ele precisou ficar na UTIM por 3 dias mais ou menos, por causa de peso e por causa de icterícia, né? E aí depois ele sai, foi pro quarto, aí já começou um processo de ganhar peso. E aí hoje é um homem. Ele né? foi para casa, hoje ele é um homem. Mas ele foi para casa bem pequenininho, né? Em casa foi bem complicado. A primeira gestação, primeiro filho sempre é uma coisa, né? Ainda mais um bebê recém-nascido, prematuro, né? Então foram muitos cuidados, e ainda nesse período a gente ainda não tinha voltado para Deus, disso, né? A gente estava ainda. Estava sob a misericórdia dele sem saber. A gente está falando de final de 2008 e início de 2009. Ele era tão magrinho que precisou de uns meses para poder tomar a vacina, né? Que ele não tinha peso para tomar a vacina ainda. Então, e aí isso aí já é início de 2009, por aí. Então, com o Matheus bem bebezinho ainda, né? A gente morava num lugar próximo, assim, onde tinha uma igreja, né, batista. E aí eu comecei, eu senti um desejo no meu coração. Falei, não, a minha casa precisa servir o Senhor. E eu comecei a frequentar a escola bíblica, levar o Matheus fez 1 ano. O meu coração ardia de vontade de voltar. Mas o Vinícius ainda não estava na igreja, né? Então, eu não tinha conhecido Jesus de verdade, né? Então, eu comecei a orar e levava só o Matheus. E ele me levava. Ele me levava na igreja e ia tomar cerveja com a família dele. e eu ia com o Matheus. E sempre lá, assim, poucas vezes eu convidava ele para ir na igreja. Uma vez ou outra, mas o que foi muito forte, assim, na vida da gente foi o PGM. Porque o pequeno grupo, né, que em alguns lugares chama de célula, foi muito importante porque eu comecei a frequentar e aí a gente começou a fazer amizade. E com esse relacionamento intencional, com essa amizade, ele começou a frequentar o PG, né? Isso. E aí começou a se relacionar com pessoas da igreja. Que ele até então se relacionava com a minha família, mas pessoas da igreja não tinham muita relação, né? E ele foi nesse teatro ele tomou a decisão, e depois desse teatro ele começou realmente a frequentar bem o PGN, me fazer os encontros com o nosso amigo, parceiro de oração que a gente tinha na época. E foi através dessa conversa com esse amigo que também tomou a decisão de se batizar, né?
E a gente voltou realmente, definitivamente, para não sair mais. Porque apesar de não ser evangélico, né? Eu achava muito importante a criação do Mateus na educação cristã. Eu tinha esse entendimento, né? Tanto pela questão de se aproximar de Deus, quanto de formação de caráter, formação de ser humano, né? De modo geral. Eu entendia e tinha consciência de que isso era importante, né? Então aí a gente começa esse E ele me processo. apoiava, ele me levava, me buscava com Mateus, mas ele não ia ainda, né? E orando, e a minha família orando, meus pais sempre orando, perguntando como é que tá, ele tá indo, não tá indo, né? E aí o apoio das pessoas do PGE foi fundamental, porque esse relacionamento intencional fez a gente, né? É, eu não sei, eu acho que eu nunca falei isso pro Celso e pra Gabi, né? Que eles foram pessoas muito importantes, né? Disso, assim. O Celso, um exemplo de pai, um exemplo de homem cristão, um servo de Deus, da Gabi. Os nossos filhos foram amigos, né? Tanto Sim. o Natan com o Matheus, a Thalita com a Laura, né? O período que a gente ficou lá, eles foram amigos. Então, é uma família que usada por Deus para nos abençoar, sem dúvida nenhuma, porque são pessoas exemplos, são pessoas que a gente tem admiração até hoje e são amigos queridos, assim, mais achegados que irmãos. A gente trabalhando na igreja, né? Indo na igreja, eu comecei a cantar no coro da igreja. E A gente foi convidado para auxiliar na liderança de auxiliar na liderança do PGM, PGM e tudo. da célula, justamente com a Gabi e com o Celso. Verdade. E aí, 2012, aí a gente já dá um salto para 2012, a gente descobre a gravidez da segunda filha. Não, né? Não, a gente não descobre, não. A gente não descobre. Não, do início de 2012. Na verdade, o Matheus pediu um irmão. É, O Matheus pediu um irmãozinho. Coisa de isso. criança, tá com 3 para 4 anos, né? Isso. Aí ele queria um irmãozinho. Aí eu falei assim, vamos agora. A gente planejou. Sim, sim. Esse a gente planejou. Filho planejando. Foi planejado, a gente não, né? Esse ano, então, nós vamos engravidar. E logo foi no início de janeiro, assim, fevereiro, eu já descobri que eu estava grávida. Isso, Né? Aí foi indo, né? Normal. Aí como eu tive gravidez de risco, a gente acabou tendo maior cuidado. A obstetra falou, vai para um obstetra mais experiente, e a gente procurou uma referência lá no Espírito Santo. E a gente começou a fazer todo o acompanhamento pré-natal com ele, então todos os exames e tudo mais, e estava indo tudo muito bem. Até que Numa sexta-feira a gente vai no próprio obstetra, ele pede uma ultrassonografia morfológica. E aí isso na sexta, a gente ouviu o coração do bebê no consultório do médico, tudo certinho. Na segunda a gente vai fazer o exame, né, o ultrassom, e aí a gente descobre uma morte fetal. E aí a gente descobre que o bebê não tinha resistido. E aí vamos começar um processo de retirada mesmo, né? E aí talvez seja o momento mais difícil. E aí a gente vê o agir de Deus. Nesse dia, mais precisamente, o médico fala pra gente assim que a nossa bebê já havia falecido há 72 horas na minha barriga. E a gente ouviu o coraçãozinho dela na sexta-feira, então a gente ficou bem impactado. Porque eu não tive nada, não tive sintoma, não tive nada. Só não estava mais ali. E aí o sofrimento é muito grande, né? E naquele momento nós dois, numa salinha que o médico colocou a gente falando, mas por que isso, né? E a gente só se perguntava por quê, e agora o que fazer, e agora o que fazer? E esse médico, o mesmo que cuidou, não, eu mesmo não, deixa eu lembrar. Era o Topolo Batistuta. Era o mesmo, Aí o médico nos orientou a me internar no hospital para a gente fazer um parto normal do bebê já morto, não é? Já não dava, já era feto, né? Então a gente não dava para fazer uma curetagem. Teria que
fazer Um parto. um parto mesmo. O parto mais doloroso da minha vida. Porque foi um parto de tristeza, né? E não de alegria, de ter o bebê no meu colo. Um parto de ter um bebê que não estava mais com vida. Então, nós fomos internados no hospital e ficamos 3 dias internados. Vinícius ficou internado junto comigo, porque não saiu do meu lado em momento algum, né? E nós tivemos o fatídico momento, assim, da perda. E até o Vinícius colocou um louvor na hora que eu comecei a sentir as dores, porque durante esses 3 dias eu não senti dor. E eu tive que orar, pedir a Deus, Deus, me faz tirar esse bebê, porque o meu corpo não queria eliminar, né? E aí, quando começou a vir as dores, o Vinícius colocou um louvor, que é um louvor que impacta muita gente até hoje, quando a gente ouve, emociona muita gente, porque fala que eu te louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente teve ali aquele momento de dor, e aí foi feito o parto praticamente quase que na mão do Vinícius. Ele estava ali do lado, só nós dois, dentro do quarto do hospital. E foi feito, o médico saiu, foi feito todo o procedimento de limpeza e tal, e nós fomos para casa chorar nosso luto, né? E nesse luto, eu coloquei na minha cabeça assim, eu falei, eu não quero ter outro filho. Se eu for ter outro filho, agora vai ser adoção. Eu não quero ter esse sofrimento, né? Foi muito impactante sair, pensar que você queria estar no hospital para sair com seu bebê no colo. Desculpa. Ai. Me veio a memória. Você está no hospital, para sair com seu filho no colo. Eu saí com minha filha, a Esther, dentro de uma sacola, no porta-mala do meu carro. Porque o procedimento após isso foi levar a placenta e a bebê para um laboratório para fazer todo o diagnóstico do que tinha acontecido, né? Porque já tinha tido uma gestação difícil, problemática, e agora tinha tido uma perda. Então o médico orientou a gente que fizesse isso. Muito, muito dolorido, mas Deus nos sustentou. E aí nesse período então a gente tinha até desistido. Então vamos lá, não quero mais sofrer. E eu estava fazendo um processo de autocuidado, sabe? E os médicos falaram, olha, você está com uma diabetes, você vai precisar cuidar disso. O ideal seria você fazer uma cirurgia bariátrica. E aí eu comecei a correr atrás dos papéis para fazer a cirurgia bariátrica. O médico falou, você precisa parar de tomar o anticoncepcional, porque para a cirurgia você precisa ficar 1 mês sem estar tomando nenhuma medicação. E aí eu engravidei da Thalita. A cirurgia estava marcada para o final de janeiro. Mais ou menos metade ali de janeiro, dia 15 ali de janeiro, que a gente descobre a gravidez da Thalita. Da Thalita. Eu passei mal e aí eu falei, me está estranho esse negócio. Vou fazer o teste. E aí eu fiz o teste e aí a gente comprovou realmente eu estava grávida de novo. E o medo foi gigante, né? Depois de todo aquele sofrimento. E nós voltamos esse médico e aí ele falou, vamos seguir o protocolo, vamos fazer todo o processo de cuidado, todos os exames. Ainda não tinha saído o resultado do que tinha acontecido com a outra bebê. Então a gente também não sabia o que era, o médico não sabia o que tinha acontecido, mas vamos tocar para frente, né? E fizemos todo o acompanhamento e tudo, e gravidez ultra tranquila. Não tive hipertensão, não tive diabetes, estava bem. A gravidez foi tranquila. Chegamos às 40 semanas de gestação. Então estava normal, né? E aí veio
Uma bomba. Mas ainda não tinha sido tão bomba pra gente, né? Porque Porque a gente não tinha muita noção. já na reta final a gente faz ultrassom, né? Aí o médico que faz o ultrassom, ele suspeita de uma microcefalia, mas falou que poderia só ser a questão de ele nem conseguir medir direito, né? É porque ela já estava prontinha para nascer, encaixada para nascer, então não dava para ver certinho. Mas ele mediu o perímetro cefálico e ele achou um pouco menor que o normal. Mas alertou isso, né? Falou isso para mim, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Eu falei, tá bom. Foi na outra semana, a Thalita nasceu, foi coisa de uns 4 dias depois, foi na sexta, uma coisa Mais ou assim. menos. E aí ela nasceu e nasceu normal, ninguém desconfiou de nada, né? E chorou, mamou, tudo normal. Aí as primeiras consultas com o pediatra do puerpério, a pediatra mede o perímetro cefálico toda semana, o início é toda semana, depois é uma vez por mês, e ela media e não tinha tido evolução no perímetro cefálico. E isso chama a atenção. E ela falou, mãe, procura um neurologista. Isso no segundo mês de vida. E aí ela procurou um neurologista. Ela falou, mas por quê? Ela falou, olha, o perímetro cefálico não evoluiu como esperado. Isso pode ser alguma coisa? Pode, mas pode também não ser nada, mas é melhor, né, procurar. Aí eu falei, tá. Aí fui no primeiro neurologista que a gente já tinha ido no Matheus, ele falou, não, ela tá no salto certinho de desenvolvimento, não tem nada aqui. Tem os reflexos. Tem os reflexos e tal, então não tem nada. Mediu o perímetro, eu só tenho a cabeça um pouco menor, mas não é nada, tal. Voltei na médica com essa resposta, nessa mesma médica, já com 3 para 4 meses, e ela falou, olha, não, tem alguma coisa, não tá legal aqui. Procura um outro profissional. E nessa consulta fatídica, eu falei assim, mas por quê? Que eu não tinha, não sabia, não conhecia nada dessa questão cerebral, de neurologia, nada disso. E aí ela falou, não, porque se a sua filha tem uma microcefalia, por exemplo, ela pode não andar, não falar, como sequela disso. Na hora eu desesperei, né? Chorei. Cheguei, estava com meu pai na consulta nesse dia e chorei. Mas meu pai falou assim, confia em Deus. Vai procurar um médico, vamos procurar um médico, uma outra opinião. E nós fomos num outro médico, num outro pediatra. A gente troca o pediatra. Vamos para um dos pediatras mais renomados do Espírito Santo, o Dr. Cid. E aí ele fala, não, é bom ir no neurologista, tá? E tal. E aí ele nos aconselha a ir no bambambam da neuropediatria lá. Ele era bem reconhecido também na neuropediatria no Espírito Santo, né? E aí ele, na primeira consulta, ele pede uns exames, Ele pede a tomografia e a ressonância do cérebro. A gente faz os exames, quando leva para ele, aí ele constata, fala, não, ela tem microcefalia. Não, ela tem uma má formação. Uma má formação. Ela tem uma má formação cerebral no lobo frontal direito. E ele fala... Que ela não vai andar, ela não vai falar. É porque a gente fica atônito na hora, né? E aí ele falou assim... A gente perguntou, mas o que a gente pode fazer? Aí vocês não podem fazer nada. Ela não vai andar, não vai falar. Essas são as sequelas do que a sua filha tem. E aí a gente começa uma luta com os médicos, né? Porque a gente não... Acho que como boa parte dos pais, né? A gente não aceita o diagnóstico assim, né? Fácil. E aí a gente começa uma luta vamos ouvir outras opiniões, vamos ouvir que outros médicos têm a falar, e aí fomos, né, em outros médicos até acharmos a gente tinha cogitado, na verdade, levar a Thalita para uma possível cirurgia em Belo Horizonte. Sim. E aí a gente começa a procura por um neurocirurgião pediatra, né? Um especialista ainda muito mais restrito, que são pouquíssimos que tem no Brasil. E aí, do nada, cai uma neurocirurgiã pediatra na nossa frente, assim, no Espírito Santo,
que muitos médicos nem sabiam que tinha, né? Porque os médicos, os neuropediatras que a gente conversava já recomendavam a gente ir para BH ou São Paulo, para fazer cirurgia, né? Se fosse o caso. Se fosse o caso, né? E aí a gente descobre essa médica, aí a médica examina a Thalita, olha os exames, e aí confirma o primeiro diagnóstico no sentido de uma má formação, mas tem uma frase também dela, na consulta dela, que marca a gente, né? Ela fala, olha, tem coisas que a gente não consegue explicar. Eu já fiz cirurgias onde eu tirei 1/3 do cérebro de uma criança e a criança se readaptou à vida normal. A filha de vocês tem um problema, ela tem essa má formação, só que ela tem uns reflexos normais. O lado esquerdo um pouco menor do que o lado direito, então ela tem esse probleminha. Mas tem coisas que eu consigo mexer. Tem coisa que a mão humana consegue chegar lá. Mas tem coisas que a minha ética profissional não permite eu dizer que acontecem. E aí a gente começa meio que dar uma luz assim e fala, não, calma aí, a gente vai ter uma longa batalha, a gente vai entrar numa briga aí em relação a isso, mas começa a se ter a esperança, porque foi um dos poucos médicos que fala pra gente que poderia ser diferente, que ela ia ter as suas dificuldades, mas que era possível ela ter uma vida, pelo menos uma vida digna, né? Uma vida de respeito, que não seja uma vida de ficar acamada, sem andar, sem falar, né? E uma das coisas que, depois que esse médico falou isso pra gente, quando a gente chegava em casa, agora sou eu que vou chorar. E a gente via a nossa filha, a gente pegava a nossa filha no colo e a gente via ela rindo pra gente, ela trocando com a gente ficava, Senhor, a gente perguntava para Deus, como assim? Eu não tô vendo essa limitação, eu não tô vendo isso, né? E você, por várias vezes você falava, né? Sabe, Deus, como assim? O que o Senhor está deixando isso pra acontecer com a gente, né? Eu sinto que teve um momento de vacilada de fé. Teve um momento. Mas eu percebi o cuidado de Deus tão grande com a gente. O cuidado foi dos mínimos detalhes, desde os médicos até os mais grossos, porque eles deram um empurrão, né? Até essa doutora, que eu acho que essa doutora ela foi imprescindível, porque além da forma como ela nos tratou, né, ela foi usada por Deus para abrir os nossos olhos para a gente perceber o quão poderoso Deus é, quanto Ele pode agir muito mais do que a gente pode imaginar. E a gente entrou na batalha de estímulos e mais estímulos com a Thalita e leva para fonoaudiólogo e fisioterapia e todo tipo de tratamento humano, mas a gente sempre confiou que Deus estava na direção. Que tudo e todo o processo que iria acontecer, o que fosse acontecer, Deus estava na direção. Eu acho que é isso, assim. E não dá para falar que não tem a mão de Deus, né? Porque hoje olhar para a vida dela, olhar para as conquistas que ela tem feito e até mesmo desafiando alguns diagnósticos, né? Diagnóstico não é destino. Não é destino. A gente não tem como não falar que é Deus. Tem como não falar que não é a mão dele que guiou e que direcionou tudo, assim. E tudo foi indo, né? Até a vinda para Santa Maria, da gente vir morar aqui, alguns chamam a gente de louco por ter vindo para cá, na real, do jeito que a gente veio, mas até a vinda para cá a gente não tem como não falar que é a mão de Deus para cuidar da nossa família. Porque aqui a Thalita começa até mesmo um intensivão nas terapias, né? Lá ela fazia terapia uma vez por semana
E aí começa a vir para cá, a gente começa a conhecer e se aprofundar um pouco mais no mundo dela. Foi a vinda para cá, eu acho que fez isso. E aí a gente descobre TO, a gente descobre psicomotricidade, e aí a gente descobre um tratamento, né, a terapia ABA, e aí começa-se tudo isso para pro desenvolvimento dela. E a gente vê cada conquista dela, assim, a gente meio que quando ela faz alguma coisa que ela não tinha o hábito de fazer, uma frase que fala que às vezes não tinha o hábito de dizer, a gente já vê e aí fala, não, é isso. Tudo culmina no cuidado de Deus com a nossa família e o cuidado de Deus para que as coisas aconteçam e sem dúvida nenhuma, né? O cuidado de Deus para que a gente possa realmente estar diante de pessoas, falando para as pessoas, não o que a gente viu Deus fazer, mas o que a gente sentiu O que a gente viveu. e a gente viveu o que Deus fez. Né? E falar que se Deus fez isso com uma criança que tinha um diagnóstico de não andar, de não falar, cara, ele pode ir tremendo e ele pode fazer coisas inimagináveis. E a nossa vinda para cá, como ele falou, foi importantíssima para esse processo. Nós tivemos aqui como família, nós 4 juntos. Lá no Espírito Santo a gente tem toda a nossa família próxima, né? Mas aqui nós 4 tivemos que nos suportar, né? E nos Sustentar, apoiar, né? E a Thalita, ela desenvolveu muito aqui. O Vinícius falou da questão das terapias. Lá ela fazia bem menos terapias. E aqui a gente conseguiu ter esse suporte, que lá a gente nem tem muitas clínicas que tem como tem aqui. E quando a gente veio para cá, todo mundo chamou a gente de doido. Porque a gente veio para cá por uma remuneração mais baixa, para um lugar que a gente não conhecia, que não tinha ninguém, né? E eu vejo a mão de Deus aí também. Porque aqui, na clínica, nos lugares que a gente vai, onde a Thalita passa, que as pessoas perguntam, o que é que ela tem? É a oportunidade que eu tenho de falar, olha, ela foi um diagnóstico de não vida. E olha como que ela está. Eu sei que é Deus. É engraçado, né? Que com o nome dela a gente pensou justamente por causa de nomes bíblicos, né? E aí na segunda gestação que a neném nasce, que a neném falece, era uma menina. E a gente meio que acreditou que Deus estava nos dando um filho, a filha que a gente havia perdido. Quando a gente descobriu que ela era menina, então a gente dá o nome de Thalita, por causa quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele usa a palavra Thalita cumi, né? Menina, levanta-se. E aí o nome significa menina. E aí é isso, assim, cara, não tem como dizer. Ela é a menina que veio para transformar o meu mundo, que até então era azul, transformar o meu mundo em cor-de-rosa, cara. Ela gosta de rosa, ama rosa. O rosa, ela é aquela menina doce, meiga, que gosta de estar agarrada na gente, que gosta de demonstrar o seu carinho pela gente. Então, eu acho que é isso, assim, essa é a Thalita, não tem como não falar que ela é a menina da casa, que ela é como é que eu vou falar? Aquela a doçura, meiguice, é ela, assim. O Matheus é meu parceiro, meu companheiro. Ele é um filhão. Os dois são milagres. Ele é parceirão mesmo. Ele é um amigo, sabe? Além de filho, ele é um amigo. E é um menino que tem evoluído muito com buscando muita palavra de Deus. Além de ser amoroso, carinhoso, atencioso. Vendendo peixe do filho. Mas ele é muito amigo.
E ele também é outro que a gente tinha muito dessa história do significado de nomes, né? Porque a gente acredita, na verdade, que o nome escolhido, né, que o pai escolhe, que a pessoa, que o servo de Deus escolhe para os filhos é um pouco do que Deus tem desenhado, do que Deus sonha para aquela pessoa, né? E o Dom Mateus significa dom de Deus. Significa Ele é um presente, presente. presente de Deus, né? Então, eu acho que escolhemos bem os nomes aí, você representam Tem bem tudo a isso. ver. Ela é uma menina doce, Sim. meiga, carinhosa. Ele é um presente mesmo. Essas são as nossas bênçãos. E aqui tem a representação dos dois, né? É, né? Tá tudo. Deixa eu poder encostar um pouquinho aqui. Eu tenho a representação dos dois, né? Salmos 129, porque os filhos são como flechas na mão de guerreiros, né? E aí eu tenho as minhas duas flechinhas com a data do nascimento de cada um dos dois. Eu acho que é o divisor de águas, sem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que se a gente for pensar o que foi feito por nós, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos e tudo mais, e o que foi feito por nós lá na cruz, não tem como ser diferente, assim. Jesus, ele entra na nossa vida para mudar a nossa história. Para mudar a nossa história. Não dá para dizer que não é isso, porque tudo que ele faz, quando ele realmente entra na nossa família, né, no sentido de aceitação da gente, de salvação e tudo mais, ele entra para mudar o rumo dessa família. Então, além, pensando na família, na nossa família, né, mas além da parte de salvação, não falando de plano de salvação, mas falando do que ele faz na nossa família, é divisor de águas e mudança de história. Eu vejo Jesus cuidando de tudo, desde o início, desde a minha vida, desde o nosso encontro, desde os nossos filhos, como o amor. A palavra que define Jesus é amor, porque ele amou de tal maneira, né, que se entregou por nós. Quem pode amar mais do que Jesus? Não tem amor maior. Então eu amo meus filhos, eu amo minha família, mas não se compara o amor. E o quanto ele nos ama. E tudo que a gente viveu é debaixo do amor de Deus. Não tem outro. Não tem outro que ame mais. E a música que eu cantei no casamento para ele fala sobre isso, sabia? Que o amor de Deus, o único amor maior do que o que eu sinto por ele é o amor de Deus. E assim, a gente é meio loucura não pensar numa pessoa que vê o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, né? Fez na nossa, mas tem feito na vida de tantas pessoas pelo mundo. Tantas coisas que não se explica, tantas coisas sobrenaturais, e tem pessoas que não enxergam isso e que tentam racionalizar as coisas que Deus tem feito, né? Eu acho que talvez isso dói no nosso coração, isso deixa a gente triste, mas ao mesmo tempo deixa a gente esperançoso de que a nossa história, da história de tudo que a gente contou aqui, pode levar para Jesus, para a vida das pessoas, né? Que a gente se torne canal de bênção, a gente se torne canal da vontade de Deus na vida de outros, né? De outras pessoas. Meu nome é Matheus. Eu nasci no Espírito Santo. Tô aqui em Santa Maria há uns 2 anos. Eu nasci dentro da igreja. Sempre estive ali nos meios, indo pra igreja, indo todo domingo. Teve sim uma época que a gente não foi, mas eu ainda continuei buscando. Tive meu momento de encontro
me batizei em 2018 e tenho seguido minha vida cristã desde então. E o que é Jesus pra você? A vida não tem sentido da vida sem ele. Seu nome? Meu nome é Thalita. Eu Tem tenho. que falar mais alto, senão não dá pra te ouvir. Pai, eu só tenho. Se apresenta pra mim. Como é que é Olha seu lá, ó, nome? o Thiago. ó, Fala lá pro falando. Thiago, como é que é seu nome? Thalita. Eu tenho 10 anos. 10 anos. Eu nasci no Espírito Santo. Só isso. Tá. O que você gosta de fazer hoje? O que você gosta de fazer? Brincar em casa. E estudar. Gosta de ficar em casa e estudar só? Não. E brincar? Sim. Aí que você falou que ia falar. Que eu? Hã? Eu não sei. Lembro. Tá bom. Tá bom. Mas é, né? Hoje a menina que não ia falar, a menina que não ia andar, hoje não para de falar, não anda, corre. Não é? Aí quando fica na frente das câmeras fica com vergonha. Fica na frente dos outros fica com vergonha. Pai, eu dou um pouquinho com vergonha. Falar. Mas gosta de Exato. cantar na igreja, né? Não gosta de cantar na igreja? É. Pois é. Vamos tocar? Essa é, Mas isso. É espontaneidade. Mas isso. essa é a família Vandermure Oliveira. É. Não, meu amor, fica sentada. Espera um pouquinho, a gente Deixa já a tá gente vai terminando. fazer uma oração para Tá terminar. bom? Essa é a Depois família Vandermure Oliveira. E aí Depois agora vamos orar. Depois vamos pra minha escola.